Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Olha só, mais uma aula do nosso quarto bimestre de produção textual e eu fiz aqui toda uma produção para a gente ver os tipos narrativos, tá bom? E vamos lá relembrar mais um pouco desses tipos narrativos. Hoje a gente vai relembrar o tipo narrativo e nós vamos relembrar também o expositivo e o descritivo. Vamos lá? Oi, bom pessoal, no quarto bimestre a gente está falando sobre os tipos textuais, não é? E a gente viu que existem 5 tipos textuais. E no decorrer do ano, nas nossas aulas de produção textual, a gente já inclusive viu alguns desses tipos textuais. Professor, quais tipos a gente viu? Bom, lembra que no começo do ano a gente viu os textos narrativos? O tipo narrativo é um dos tipos mais abrangentes de textos. Por quê? Porque as histórias que nós conhecemos, os livros romances, não é? Os livros que contam histórias de terror, os contos, as fábulas, as lendas, as novelas, tudo isso fazem parte do gênero, aliás, do tipo narrativo. O tipo narrativo vai se subdividir em vários gêneros textuais, mas é um gênero tão abrangente que a gente acho que passaria a vida toda nunca conseguiria ler tudo, não é? Vocês estão lembrados dos elementos da narrativa? O que é que torna um texto ser do tipo narrativo? Bom, a gente já vai revisar isso. Aqui os tipos textuais, né? A gente é, já coloquei aqui o Vzinho no narrativo, porque a gente já viu isso lá no primeiro bimestre. Então, olha só aqui as características que nos fazem reconhecer um texto desse tipo. Bom, os textos narrativos, eles vão ter um enredo, eles vão ter personagens, eles vão ter espaço, tempo, eles vão ter narrador, ok? Essas são as características que nos vão dizer se esse texto é um texto do tipo narrativo. Por exemplo, uma notícia de jornal, a gente vai ter personagens, a gente vai ter um enredo. Não, uma notícia de jornal ela conta fatos, coisas que realmente aconteceram, não é? Então esse gênero a gente já descarta do tipo narrativo. Não podemos dizer que é um texto do tipo narrativo. Aqui nós temos um grandioso exemplo de um texto narrativo. Vocês já ouviram falar das Crônicas de Nárnia? Olha isso aqui, gente. Esse é do livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E olha só como esse texto ele é colocado. Ele é dividido em capítulos, ok. Mas ele conta uma história apresentando personagens, não é? Ele é dividido em parágrafos. Ele tem trechos de falas dos personagens, não é? A gente consegue ver destacado o que os personagens conversam. E a gente tem a presença de um narrador. Era uma vez duas meninas e dois meninos. Percebem que tem alguém contando essa história? Não é? O professor era solteiro e morava numa casa muito grande. Olha, existe um narrador nessa história. Existe um espaço, ele está contando sobre o lugar onde essas pessoas estão. E existe um tempo. Era uma vez. Isso aqui já quer nos dizer que essa história aconteceu onde? No passado, no presente ou no futuro? No passado, não é? Aconteceu em uma vez no passado. E essa história, ela vai se seguindo. Estão vendo? Ela vai... Olha aqui todas as marcações dos personagens falando. Essa
esse texto possui todas as características que nós vimos do texto narrativo. Logo, ele é do tipo narrativo, mas ele é de que gênero? Qual é o gênero textual? Será que é uma fábula? Será que é uma novela? Será que é um conto? Um conto não pode ser porque ele é grande. E um conto, como suas características nos dizem, o conto é curto, de poucas páginas. Esse aqui é um livro. É um texto do gênero romance, tá bom? Quando eu falo romance, eu não estou dizendo que é uma história de amor, tá bom? Existe o gênero romance, que é, na verdade, uma história mais longa, tá bom? Que conta com personagens e conta a vida desses personagens, o que aconteceu com eles, tá bom? Geralmente livros são chamados de romances, mesmo sem serem histórias românticas, ok? Gente, outra característica do texto narrativo, do tipo narrativo, é a linguagem, tá bom? É uma linguagem... Minha garganta. É uma linguagem que vai ser uma linguagem acessível, porque vários tipos de pessoas vão ler esse texto, não é? Desde crianças, adolescentes, adultos. Claro que tem os públicos-alvo. Um livro infantil é para o público infantil. Mas a linguagem de um texto narrativo, ela busca ser uma linguagem mais parecida com o cotidiano, principalmente quando os personagens fazem parte desse universo cotidiano, não é? Já imaginaram a gente ler um livro sobre uma pessoa que mora na praia e essa pessoa não sabe o que é um peixe? Seria bem estranho, né? Então a linguagem aplicada no texto narrativo, ela vai ser muito coerente com o personagem da qual ela está contando essa história, tá bom? Essa linguagem também pode usar a linguagem poética, muitas vezes. Os textos literários, esses textos que têm essa busca pelo belo, pelo que é bonito, por enfeitar as palavras, todos esses tipos de texto, eles vão apresentar de alguma forma alguns traços da linguagem poética. Mesmo não sendo um poema, mesmo também não sendo uma prosa poética, tá bom? Esses textos ainda podem apresentar traços de linguagem poética, linguagens subjetivas, ok? Frases e palavras usadas fora do seu sentido mais comum, simplesmente para enfeitar esse texto. Bom, outro tipo de texto que forma um grupo de gêneros textuais são os gêneros expositivos, ou o tipo expositivo, tá bom? O tipo expositivo, ele já deixa de lado todas aquelas características que a gente viu do narrativo. Ele não vai ter personagens, ele não vai ser um texto que possui narrador e etc. Olha só aqui. Esses gêneros, eles são empregados quando se deseja expressar um processo, um acontecimento, uma experiência, etc. Ele busca expressar, ou seja, ele vai tentar passar o que aconteceu exatamente como aconteceu. Por isso que ele vai estar sendo expositivo, ele vai expor aquela informação, tá bom? São gêneros expositivos: a reportagem, o artigo de divulgação científica. O artigo de divulgação científica é um texto que é escrito, por exemplo, quando um cientista ele descobre algo muito importante na medicina, na ciência, na química, na física. Quando ele faz esse tipo de descoberta, ele apresenta para os outros cientistas a sua descoberta através de um artigo de divulgação científica, ok? Por isso que é expositivo, porque ele vai simplesmente expor aquilo que ele descobriu, não é? O relatório de experiência também é. O verbete de enciclopédia. Estão vendo aí? Outra coisa que é expositiva. Olha só o que eu tenho aqui, gente. Um dicionário. Vejam que num dicionário, ele é um texto, não é? Claro. Mas os verbetes do dicionário, eles têm como definição, aliás, eles têm como objetivo
definir o que é aquela palavra, expor o significado daquela palavra, não é? Então, o texto de um dicionário é um texto do tipo expositivo, porque ele está expondo uma informação para a gente, o significado das palavras, não é? Entenderam como funciona um texto expositivo? Isso aqui é muito importante, olha só. Nesse texto não há destaque para a opinião do autor, embora ela possa ser revelada em algum momento. A estrutura expositiva pode ser organizada em introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Como eu falei para vocês, esse texto ele não tem o objetivo de fazer mais nada além de expor. Mas os tipos textuais, muitas vezes, eles podem se misturar entre um e outro, não é? Estão lembrados qual o tipo de texto que a gente expressa uma opinião? Os textos argumentativos ou dissertativos, não é? Que é outro tipo textual. Quando a gente expõe informações e ao mesmo tempo a gente, naquele mesmo texto, a gente expõe uma opinião, a gente está misturando o tipo expositivo com um tipo dissertativo argumentativo, tá bom? Assim como existem essa mistura entre vários gêneros, dá para a gente moldar o texto da forma que a gente quiser. Existem gêneros que possuem 2 tipos ou até mais, tá bom? Mas os gêneros expositivos, o tipo de texto expositivo, são aqueles que buscam simplesmente expor uma informação. Bom, até agora a gente já reviu o narrativo e o expositivo. Vamos ver agora o descritivo, tá bom? É fácil a gente confundir o narrativo e o descritivo. Por quê? Porque às vezes no tipo descritivo a gente pensa que a pessoa está narrando algo, mas não. A principal diferença é que o narrativo, a gente percebe que ele está construindo uma história. Mesmo quando ele usa elementos descritivos para descrever o ambiente, para descrever as pessoas, o texto narrativo usa bastante a descrição na sua composição, porque ele quer que quem está lendo compreenda tudo o que está acontecendo ali, não é? E é esse o objetivo do texto descritivo, descrever e puramente isso, tá bom? Enquanto o narrativo ele vai contar uma história, os tipos descritivos, os gêneros descritivos ou os textos descritivos, tá bom? A mesma coisa. Eles vão descrever a aparência, eles vão descrever a situação, eles vão descrever o lugar, eles vão descrever um fato, uma pessoa, tá bom? Olha aqui os tipos de descrição. O texto descritivo apresenta 2 elementos essenciais: um tema central, que pode ser um ser vivo, um objeto, um ambiente, que é aquilo que ele vai descrever, não é? E um observador, de cujo ponto de vista dependerá a descrição. Embora haja textos puramente descritivos, na maioria das vezes as descrições são inseridas em outros tipos de textos, como narração, isso que eu acabei de falar para vocês, não é? Mas também em textos expositivos, na exposição, em textos de exposições, ou em textos argumentativos. Ou seja, o tipo descritivo que descreve, ele vai ser utilizado bastante por outros tipos. A gente vai misturar muito, tá bom? Nesse caso, eles servem para dar verossimilhança. Sabem o que é verossimilhança? É reforçar a lógica do texto, a lógica interna, ou seja, transformar esse texto mais parecido com o real, mais parecido com o que as pessoas consigam ver uma lógica ali naquele texto. Por exemplo, se um conto de terror começa com a descrição de um ambiente lúgubre, escuro e de personagens estranhos, misteriosos, o leitor fica envolvido por essa atmosfera e mais inclinado a aceitar o enredo.
Por isso que os textos narrativos têm muito da descrição, porque eles querem ter um objetivo claro, fazer com que o leitor se sinta naquele lugar. Olha que interessante, fazer com que o leitor entenda tudo que está ali ao redor, porque isso também vai ajudar o leitor a se situar ali. Já imaginou se você começa uma história de um conto de terror, por exemplo, não é? E você não conta onde a pessoa está, como é que você vai entender que ela está num lugar assustador, né? Como é que você vai entender que ela está num lugar que pode acontecer alguma coisa? Então, a descrição, o tipo descritivo, também vai preparar de alguma forma o leitor para com que ele se identifique com aquele lugar e assim se identifique com o texto. Por fim, pessoal, nós temos o tipo injuntivo, que também tem outro nome, que é um instrucional. E olha só o que esse nome já diz: instrucional. Ele dá instruções. Os textos instrutivos ou injuntivos são textos como o manual de instruções, a bula de um remédio, tá bom? Ou uma receita de bolo, por exemplo, ou uma receita de uma lasanha ou qualquer outra receita. São textos que vão dar instruções passo a passo para a gente desenvolver alguma ação. Estes são os textos injuntivos ou instrucionais, tá bom? Dessa forma, hoje nós vimos sobre os tipos narrativos, expositivo, descritivo e injuntivo. Na próxima aula, a gente vai mergulhar a fundo no tipo dissertativo e a gente vai começar a produzir textos dissertativos ou argumentativos, tá bom? São aqueles textos que a gente vai utilizar argumentos. Por hoje, a gente fez essa revisão e entendeu melhor sobre cada um desses outros tipos. Como atividade, o que eu quero que vocês façam é bem simples. Vocês vão escrever com as palavras de vocês o que vocês entenderam por narrativo, expositivo, descritivo e injuntivo, tá bom? Vocês vão escrever em poucas palavras, não precisa ser um texto longo, tá bom? Um parágrafo para cada um dá certo. 20 linhas ou até menos. Porém, escrevam o que vocês entenderam de uma forma completa, tá? Não me venham com 2 palavras, por favor, né, gente? Escrevam algo que seja completo, uma informação completa do que vocês entenderam por cada um desses, tá bom? Qualquer dúvida é só me perguntar e eu ajudo vocês lá no privado, tá bom? Tchau, tchau. E saudades de vocês. Tchau.